Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nessa noite maravilhosa de quinta-feira, se não me engano, dia 12 de abril. Na verdade, estamos dando início nesse momento ao nosso culto online, culto de doutrina da Igreja Batista Betel, aqui na cidade de Santa Inês, Bahia. Estou aqui na minha casa, pois com essa questão do coronavírus, nós não estamos podendo nos reunir dentro da igreja, mas toda semana nós estamos dando continuidade à palavra do Senhor aos nossos corações. E hoje o culto de doutrina, estamos dando início nesse momento, e minha esposa vai estar fazendo uma oração e trazendo a leitura do Salmo para os nossos corações. Eu peço a você que esteja conosco participando, dando os seus likes aí, exatamente, colocando o seu nome para a oração também. Logo após, também no final, minha esposa vai estar falando o seu nome e vamos estar orando pela sua vida, pela sua família. E o Senhor, nessa noite, Ele tem uma palavra de vitória para o meu, para o seu, para o nosso coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos ao Senhor com a irmã Kel nesse momento. Graças a paz, Deus abençoe a todos, boa noite. Oremos ao Senhor no nome de Jesus. Exaltado seja o teu nome, ó Deus. Maravilhoso eterno Deus, nesta noite, ó Pai, nós, meu Deus, estamos aqui, Senhor da glória, juntos, ó Deus, meu Pai, propagando, meu Pai, o Evangelho do Senhor. Nessa noite te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa vir, meu Pai, ao encontro da tua igreja, ó Deus. Deus, necessitamos verdadeiramente, ó Pai, meu Pai, te buscar, te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor possa, ó Deus, perdoar os pecados, as falhas, os erros, as ações, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Deus, nos instruir, meu Pai, acerca da Tua palavra. Meu Deus, venha levantar os caídos, fortalecer os fracos, ó Pai. Meu Deus, animar aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão pensando em desistir. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, visita, meu Pai, os lares agora, as famílias, ó Deus. Meu Pai, vai fazendo aquilo, meu Deus, que os homens não podem fazer, mas sabemos que não há nada impossível para Ti, ó Deus. Meu Pai, restaura, meu Deus, as vidas das pessoas. Restaura, meu Deus, as suas vidas em nome de Jesus, pois cremos num Deus vivo, num Deus que pode tudo, meu Pai. Sabemos que para Ti nada é impossível, Deus. Então, meu Pai, alegra esse coração nesta noite. Levanta, meu Pai, esta pessoa agora no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toma, meu Pai, todo o trabalho desta noite nas Tuas mãos, ó Deus. Usa o Teu servo como instrumento, Senhor. Meu Deus, acerca da Tua palavra, que possa encontrar, meu Deus, guarido nos corações, meu Pai, das pessoas. Ó Deus, que elas possam entender nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem para falar para elas, Senhor. Meu Deus, e que elas, meu Pai, a partir do momento, Jesus, que ouvir, que ela queira, meu Pai, um compromisso contigo, queira se entregar ao Senhor, fazer aliança com o Deus vivo. Deus abençoa a nossa vida, abençoa a Igreja Batista Betel, abençoa todos os amados irmãos aqui, meu Pai, da nossa cidade, Jesus. Meu Deus, as igrejas evangélicas, os pastores, ó Pai, as suas famílias, a nossa cidade, ó Deus. Toma os Teus cuidados, Senhor, e todas as pessoas, meu Deus, que essa palavra vai alcançar, que seja abençoado pelo Senhor. Nesse momento, Jesus, nós queremos Te agradecer, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e você que crê, diga amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 130. Salmo 130, peço aos amados, se vocês puderem aí também, esteja acompanhando conosco aqui, aí também na sua casa com a Bíblia, em nome de Jesus Cristo. E vamos clamar, esse é o nosso papel, clamar ao Senhor. Temos que clamar a Deus, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então diz assim a palavra do Senhor em Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espera na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Que o Senhor em Cristo possa estar nos abençoando. Vamos estar louvando agora com o pastor Elias em nome de Jesus.
Nós, glória a Deus, nós estaremos louvando ao Amém, Senhor glória a com Jesus. o hino 101 do nosso cantor cristão. E eu peço a você que estejam nos acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores para salvar, aleluia. Aleluia, glória a Deus nas alturas, o Senhor que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero de antemão aqui deixar os meus parabéns para todos vocês que participam conosco desse momento maravilhoso que é de nós estarmos nos debruçando na palavra do nosso eterno Deus, não é? Que é um momento muito especial na minha vida. Eu acredito na vida de todos aqueles que têm um compromisso com o nosso eterno Deus e também tem a promessa de salvação. Sabemos que existem pessoas que não creem em Deus, pessoas que não buscam a Deus, não acreditam nele, não é? Então, para essas pessoas, eu acredito que a salvação não esteja assim sendo deliberada para elas a partir do momento que elas desprezam a palavra de Deus, desprezam o conhecimento do Senhor Jesus, desprezam uma vida em consonância e obediência àquilo que o Senhor propõe para todos nós. Nessa noite nós estaremos falando sobre, dando continuidade à palavra do Senhor aos nossos corações, onde fala sobre o traidor indicado, Marcos capítulo 14, versículo 17. E se dermos tempo, estaremos falando sobre a ceia do Senhor. Como eu já falei, eu tenho o costume de na igreja estar pregando, dando continuidade, prosseguimento ao livro que nós lemos na igreja, né? E toda semana nós lemos um capítulo desse livro ou parte dele. E nós encerramos na igreja, foi Marcos capítulo 13, e demos continuidade quando começamos a fazer esses cultos online. E não iremos parar, vamos prosseguir. Ah, mas pastor, por que não pegar alguns versículos e capítulos que falem a respeito dessa doença, desse vírus que está acontecendo no mundo? Como eu já falei, não é do meu perfil. Eu acho que Deus tem uma palavra, uma mensagem para nossos corações. Cada um pastor tem uma maneira de Deus usar. E a minha forma de Deus me usar é dessa maneira. E eu acredito que tem que ser respeitado o pensamento e a unção que o Senhor dá a cada um, né? Amados irmãos, uma das coisas bem claras que é necessário nós compreendermos é a busca do conhecimento, do entendimento, da sabedoria expressa na palavra do Senhor, como diz lá em Provérbios capítulo 1, né? Que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, não é? E os loucos é quem abandona.
As pessoas loucas são as pessoas que não admitem, que não aceitam, que não adoram, que não buscam e nem tampouco creem em Deus. E também elas desprezam a sabedoria, elas desprezam o conhecimento, ela despreza, um exemplo, a questão da leitura e do estudar a palavra de Deus. Por esse motivo, razão e circunstância é que existem hoje muitas pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas soberbas, jactanciosas, né? De dura cerviz, pessoas que não ouvem a ninguém. Para essas pessoas, somente ela é a certa, somente ela é correta em suas ações, em suas práticas e na sua maneira de pensar. Toda vez que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração para a palavra de Deus, o Senhor ele nos dá mais e mais do conhecimento que nós necessitamos constantemente, diariamente. O Senhor Cristo chegou para a mulher samaritana em João capítulo 4 e disse que se ela soubesse quem lhe pedia água, ela pediria a ele e ele daria água da vida. Ou seja, amado, a água que o Senhor Jesus Cristo tem para nos dar, que é o Espírito Santo, ele não tem fim. O Espírito Santo tem sim a capacidade, o poder de nos usar de maneira extraordinária, que nós não somos capazes de nem sequer compreender e entender. E é necessário também compreendermos o seguinte, amado, bem claro para nós termos aqui uma ideia do que o Senhor tem nos nossos corações. Todas as pessoas que são inteligentes, elas são inteligentes de tal maneira que jamais para ela será impossível ou algo muito difícil dela mudar de opinião. Não estou dizendo que eu irei estar mudando minhas opiniões. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, creio na Bíblia Sagrada, tenho ela como a minha regra de fé e prática, né? Afirmo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Mas eu digo da seguinte maneira: caso eu fale algo que venha estar contrário à palavra de Deus, eu terei a humildade para reconhecer, né? E se possível for e preciso for, voltar atrás. É por isso que é necessário, como eu falei aqui semana passada, nós temos uma compreensão do que é hermenêutica, do que é exegese, homilética, um pouco de oratória, um pouco de pesquisa, um pouco de observação, um pouco de aprofundamento daquilo que o Senhor traz aos nossos corações. Pois a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nós temos aqui em mãos, ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e aramaico e no Novo Testamento em grego. São 3 tipos de idiomas que não é o nosso. Então é provável que nós tenhamos alguma dificuldade em compreender alguma coisa, mas se nós buscarmos com humildade, né, estudarmos um pouco mais, pegarmos outros tipos de Bíblias que sejam mais antigas, Bíblias de estudos, nós estaremos sim adquirindo um conhecimento que venha estar em consonância com a realidade da cultura, né, do momento em que Jesus, em que a palavra do Senhor foi escrita e hoje aos nossos corações. Existem textos que servem para os judeus, né, para os hebreus, os israelitas, para o povo do Antigo Testamento e também serve para nós. Existem textos que serviram para os gregos, para os romanos, no primeiro século, não é verdade? No tempo do Senhor Jesus, e também servem para nós. Mas existem textos, algumas observações, algumas tradições que é apenas para eles. A questão da circuncisão, não é verdade? Desde o apóstolo Paulo e outros apóstolos precisaram serem circuncidados. Não é assim? Mas hoje você precisa ser circuncidado? Não. Então nós temos que compreender que uma coisa servia para a lei, a prescrição, os preceitos do Antigo Testamento e para a cultura de Israel. A outra coisa serve para, outras coisas servem para nós hoje. Mas não podemos de maneira nenhuma deixar de observar essas questões. E aqui fala sobre o traidor é indicado, é o primeiro título da palavra nessa noite, que diz assim:
Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Meu Deus, que o Senhor me dê entendimento da sua palavra, não somente a mim, mas a todas as pessoas que estarão ouvindo nessa noite. Que o Senhor possa nos dar compreensão e que eu possa ser usado pelo teu Santo Espírito, não só hoje, mas sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus, amado, nessa noite nos traz a ideia de quem foi o Judas Iscariotes. Nós falamos também nas pregações anteriores um pouco a respeito dele. Sabemos que ele foi um homem que Jesus o chamou e o escolheu para ser um dos apóstolos. E Jesus sabia o tempo todo quem era Judas Iscariotes. E provavelmente eu acredito que o Senhor Jesus Cristo está também nos dando um exemplo. Que mesmo que algumas pessoas possam estar agindo de maneira falsa para conosco, nos traindo, e a traição, existem várias formas de se explicar uma traição. Traição não é apenas adulterar no casamento, não é apenas a questão de o homem casado trair a sua esposa trair o marido, não. A traição acontece de várias maneiras, acontece numa empresa, entre sócios, acontece entre amigos, acontece entre familiares, pai, filho, mãe e filha também, né? Acontece entre vizinhos, não é verdade? Então, traição não quer dizer apenas esse contexto também de Judas Iscariotes, que ele traiu o Senhor Jesus em troca de dinheiro. Existem pessoas que praticam certos tipos de traições sem ter nada a ver com dinheiro, né? Simplesmente uma questão de estar falando mal de outra pessoa. Na frente é uma coisa e por trás é outra coisa. E traição, amado, não existe entre inimigos, né? Eu não posso esperar que meu inimigo me traia. Eu não posso dizer que meu inimigo me traiu, não é? Porque isso é papel dele, apesar que eu não tenho inimigos. Mas se caso um inimigo, alguém que não gosta de mim, vinha me trair, isso é de se esperar, não é verdade? Então traição acontece quando existe uma amizade, pelo menos entre uma das partes, uma amizade verdadeira, um sentimento verdadeiro, um relacionamento verdadeiro, né? E uma das pessoas termina traindo, agindo de má fé, e é isso que é traição. Mas uma pessoa que eu nem conheço, não gosta de mim e de repente quer, na linguagem de hoje, puxar o meu tapete, ou chega a esse ponto de puxar o meu tapete, isso é normal e por isso eu não devo de forma alguma querer agir com vingança, como se eu não estivesse aguardando ou não esperasse por isso, né? Quanto à traição, é de se esperar que pessoas que não gostam da gente ajam assim, para elas isso é natural, não é isso? E aqui fala de Jesus com Judas Iscariotes. Jesus sabia quem ele era. E eis a questão, foram 3 anos caminhando juntos. Jesus mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, né, o onipresente, onisciente e onipotente, que é um dos atributos de Deus. E o Senhor Jesus Cristo tinha esses atributos. Ele sabia muito bem quem era Judas Iscariotes, mas os apóstolos que estavam andando com Jesus não tinham esse entendimento quem era Judas. Pelo contrário, para todos eles, Judas era uma pessoa excelente. Tanto que você jamais irá ver Judas se levantando contra Jesus. Judas, ele sendo uma pessoa repelindo a Cristo, como eu posso dizer assim, Judas, ele contradizendo o Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma parte da Bíblia você vai achar ou ver
que Judas agiu desta maneira. Pelo contrário, já Pedro era uma pessoa mais impulsiva, explosiva. Pedro queria às vezes interromper aquilo que Jesus falava, né? Pedro tomava a frente, Pedro tinha um comportamento, até mesmo na hora da prisão de Jesus, Pedro fez algo que o próprio Senhor Jesus Cristo não concordou, não apoiou, que foi quando ele puxou da espada, que na verdade era um punhal, e cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus falou para ele: guarda a tua espada, né? Pois quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem fere com a espada também morrerá, etc. Você já dá para compreender mais ou menos o que Jesus quis dizer a respeito disso, que não era para Pedro agir daquela maneira, pois se ele matasse alguém, ele também poderia morrer da mesma forma, né? Então Judas não era semelhante a Pedro, ele era mais pacato, mais tranquilo, mais, como eu posso dizer assim, tímido, não é? Mas também foi uma pessoa que no momento talvez de fraqueza, de falta de personalidade, deixou-se ser usado pelo maligno, não tirando a culpa de Judas Iscariotes. Pois hoje nós estamos vivendo um período em que as pessoas aprenderam a culpar alguém pelos seus erros, pelas suas falhas. Não apenas hoje. Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles culparam. Adão culpou a Deus que deu a mulher, Eva culpou a serpente que Deus criou e tirou de si a responsabilidade. E hoje, muitas pessoas que fazem coisas erradas, elas procuram algo ou alguém de forma material ou espiritual para culpar. Se não a Deus, culpa o maligno, culpa os espíritos ruins, as legiões, culpa o demônio, etc. Não é? Sabemos que Judas foi usado por Satanás, mas isso não tira a culpabilidade, não tira a responsabilidade de suas ações. E aqui fala assim: ao cair da tarde, foi com os 12, né? Apenas os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade eu vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Nós estamos vendo que Jesus, quando foi festejar a Páscoa, tinham apenas os 12 com ele. Sabemos que existiam centenas de pessoas que seguiam a Jesus. Mas esse momento foi um momento especial. E Jesus fez o uso, né? Exigiu a presença apenas desses 12. Alugou uma casa, um local, mobiliado, como nós lemos aqui anteriormente, né? Nos versículos 14 de Marcos 14, vai explicar sobre isso, né? E ali arrumou tudo direitinho, com as alimentações, com o cordeiro também, porque na Páscoa tinha que ter um cordeiro, e as frutas amargas, né? Os pães ázimos, etc. Pães sem fermento, tinha que ter o vinho também, onde através desses elementos também ele instituiu a Eucaristia, a ceia do Senhor, para alguns Santa Ceia. E ali fala que quando estavam à mesa, comiam, disse Jesus. Estavam na mesa lá comendo. Eu quero explicar aqui que a mesa lá em Israel, nesse tempo, é muito provável que não seja semelhante às mesas de hoje, com aquela altura. Não, eram mesas muito baixas. É provável que eles estavam sentados ao chão, né? Com as mesas no baixo e tal, todos ali reunidos e tal, comendo. E Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Algumas pessoas acham que quando Jesus fala isso, ele estava já explicando que era Judas Iscariotes, que era o traidor. Mas não, Jesus aqui estava simplesmente usando uma figura de linguagem para dizer: olha, um dos 12, um que come comigo no mesmo prato, e todos eles tinham esse costume, amados. Não era apenas Judas Iscariotes. Todos os apóstolos tinham o costume de comer com Jesus. Jesus lançou essa palavra, essa frase, vamos dizer assim, essa questão para explicar para eles que existia no meio deles um traidor. É como se Jesus estivesse querendo que eles
que Judas Iscariotes não fosse à frente com essa traição, entendeu? E ele que sabia quem era o traidor, ele entendeu o que Jesus estava falando. Existem algumas explicações do livro de Mateus, de Marcos e Lucas que não vai deixar bem claro a maneira que Jesus estava se expressando. Se eu não me engano, é o livro de João que vai dizer que João é Lucas, que ele está sentado ao lado de Jesus, ele coloca a cabeça no peito de Jesus e pergunta, Pedro manda perguntar, quem é o traidor? Pergunta a ele aí. Aí Jesus fala, é aquele que eu der o bocado molhado, um pedaço de pão molhado. Jesus, quando ele fala isso, ele não fala para todos os apóstolos ouvirem. Ele fala apenas para João, que era o discípulo amado de Jesus. Por isso que você não vai ver Marcos contando que era o apóstolo amado. João era o apóstolo amado de Jesus. Por isso você não vai ver Marcos contando sobre isso, você não vai ver Lucas falando sobre isso nos seus livros, nem tampouco Mateus. Pois quando Jesus fala, João está com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus. Jesus chega de maneira sucinta e fala apenas para João. João sabia quem era o traidor, mas os outros apóstolos não sabiam, nem Mateus, e naquele momento da ceia, Lucas e Marcos não estavam presentes. Quem estavam presentes foram apenas os 12 apóstolos, como nós lemos aqui no versículo 17, entendeu? Então, quando Jesus lança esta palavra, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá, está dizendo que qualquer um deles poderiam ser o traidor. Mas Jesus sabia quem era. Jesus sabia que era Judas Iscariotes. Apesar que existia também outro Judas chamado Judas Tadeu. Mas o traidor era Judas Iscariotes. Versículo 19 fala assim, e eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro, porventura sou eu? Aqui nós estamos vendo uma realidade daquilo que eu falei anteriormente. Nenhum deles, tirando Judas Iscariotes, sabiam quem era o traidor. Então todos, como aqui estamos vendo, né? E eles começaram a entristecer-se. Veio nesse momento um momento de tristeza, porque existia ali um período de alegria. Era um momento de alegria, de festividade. Eles estavam se alegrando e outra coisa, eles estavam cantando também. Eles estavam alegres, eles estavam ali comendo, como nós lemos aqui no versículo 18. Quando estavam à mesa e comiam, eles estavam alegres, estavam cantando, estavam felizes. E Jesus, sabendo que aquele dia, naquela madrugada, daquele dia, ele iria sofrer uma traição de ser preso, espancado, né? E levado para um julgamento injusto e depois seria morto. Entendeu? Estavam todos alegres e Jesus soltou essa mensagem aos corações: um de vós há de me trair. E no versículo de 19 diz, e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, porventura sou eu? Aí nós damos para perceber, amado, o quanto foi difícil. Jesus estava andando, convivendo, vivendo com aqueles apóstolos aproximadamente durante 3 anos. E Jesus, sendo filho de Deus, olha, você pode analisar na Bíblia e não vai haver nenhum momento em que Jesus não fez algo de bom para todos eles. Jesus, ele foi uma pessoa aqui nessa terra muito exemplar. Eu queria ter a honra de ter andado com Jesus. Eu acredito que todas as pessoas, mas eu falo pessoalmente de coração. Eu queria poder conhecê-lo, eu queria poder abraçá-lo, eu queria poder ajudá-lo, mas não tive essa oportunidade. E os apóstolos tiveram, né? Judas também teve essa oportunidade. Judas tinha uma intimidade com Jesus tamanha que era
ele podia, como eu falei aqui anteriormente no outro culto, ele podia beijar o rosto de Jesus. Judas podia abraçar o Senhor Jesus. Judas comia no mesmo prato que o Senhor Jesus. E ainda assim o traía. Né? E no versículo 20 fala assim: respondeu-lhes, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Aí ele está justamente explicando. Ele não disse assim, olha, é Judas. Não. Nesse livro aqui, Marcos não dá essa informação. Nós iremos ter essa informação, se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza, depois eu vou trazer para você essa convicção, que é apenas João, porque João era o apóstolo amado de Senhor Jesus Cristo, é quem soube quem era o traidor. Né? Jesus fala, é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato. Quantas vezes você já foi traído? Como eu já falei aqui no início. Por quem você foi traído? Às vezes é pelo seu esposo, às vezes é pela sua esposa, às vezes é por alguém que é um amigo, uma amiga sua, ou um parente, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, ou um filho, uma filha, etc. Um vizinho, não é verdade? E aqui nós estamos vendo justamente isso. Quem trai a gente é aquela pessoa que às vezes a gente abre a porta da nossa casa para recebê-la, para cuidar dela, para dar atenção, né, para fazer o melhor para ela, e ela nos usa para conosco de traição, de falsidade, não é? Como se diz aí, nos apunhala pelas costas, não é isso? E com Jesus não foi diferente. E no versículo 21 fala assim, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Nesse período aqui, do versículo 17 ao versículo 21 do livro de Marcos, capítulo 14, nós estamos vendo Jesus, ele se abrindo, ele dando uma explicação. Não que ele não tenha dado em outros momentos essas explicações, não tenha chamado a atenção, e não que ele não tenha advertido a Judas Iscariotes no meio dos demais apóstolos. Olha, é melhor que você não, que quem for fazer isso não faça. É melhor se precaver, é melhor você, olha, nem era bom que nem viesse a ser nascido. Entendeu? E Jesus fala justamente isso. Aí algumas pessoas, nós sabemos que existem textos no livro de Salmos e outros livros proféticos, né, que vai, messiânicos também, que vai enfatizar que era necessário uma pessoa trair ao Senhor Jesus. Né? Nós sabemos disso. Em Salmos fala sobre isso, etc. Mas eu quero explicar o seguinte, amado. O que Jesus me dá a entender aqui no versículo 21 é que realmente ele poderia ser traído, mas não precisaria ser Judas Iscariotes. É por isso que ele está explicando. Nós sabemos que existiram várias pessoas que perseguiram ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que existiram várias pessoas que pudessem traí-lo, pois ele andava com muita gente, eram fariseus, eram saduceus, eram escribas, eram herodianos, eram zelotes, né? E outras pessoas que seguiam ao Senhor Jesus Cristo, né? Sem fazer parte dessas seitas que nós nem conhecemos. Elas poderiam, em uma delas, um exemplo, Filipe. Não estou dizendo que ele poderia ser o traidor, mas Filipe foi um dos homens também que seguiu a Jesus, e não foi nem apóstolo. Ele não foi nem apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você vai ver no último capítulo do livro de João, do Evangelho de João, que Pedro ele vai pescar, Filipe está reunido com os apóstolos também. E Filipe vai pescar também com os apóstolos. E ele não era apóstolo. Assim como nós estamos vendo aqui o livro de Marcos. Marcos foi um dos seguidores de Jesus, que também não foi apóstolo do Senhor Jesus. Né? Então Jesus está dizendo o seguinte, pois o Filho do Homem vai, pois ele está dizendo, vai ser morto
né, vai ser preso, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Amados, a traição ela continua perdurando durante a vida humana, né? Eu acredito que várias pessoas já passou por situações semelhantes a esta, não é verdade? Eu não desejo que ninguém passe por... Alguém pode dizer assim, quem não passou é porque um dia vai passar. Não, não desejo isso não. Mas a traição, ela dói no coração de quem é traído, né? As pessoas que traem, ela só pode sentir arrependimento se realmente ela for uma pessoa sincera e entender que esse tipo de coisa não combina para o ser humano, que tem ética, que tem caráter, que tem personalidade, que são pessoas sinceras, são pessoas de boa índole, pessoas de bem, jamais irá se acostumar em trair, jamais irá se acostumar em estar fazendo o errado, em estar agindo com falsidade e mentiras. Pessoas de bem jamais irá acostumar-se com difamações, com calúnias, com mentiras, com falsidade de maneira alguma. Pessoas de bem, ela vigia a sua própria língua, entendeu? Ela não se mistura com outras pessoas para poder estar trazendo sobre a humanidade uma ação errônea. E hoje que pode também se valer de crime, pois difamação, calúnia, mentiras com o nome de uma pessoa pode sim ser incutida, vamos dizer assim, né, como crime perante a lei. Então pessoas honestas, pessoas que realmente têm caráter, ainda que ela esteja numa mesa de amigos, ela não vai de maneira nenhuma agir dessa forma, porque isso não combina com a personalidade dela, não combina com a sua educação, não combina com seus ensinamentos, não combina com a maneira que seus pais lhe criou. Eis a questão, não é? Então Jesus está falando aqui que a pessoa que agir assim, ou como está escrito a seu respeito, pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Toda pessoa que trai alguém, pode ter certeza, isso não é praga não, isso é uma realidade. Um dia também você sofrerá a mesma consequência. Se você não se arrepender, se você não entender que isso não é uma maneira correta de viver, de agir, pode ter certeza. Se você gosta de trair, de agir de má fé com as pessoas, com certeza alguém fará a mesma coisa com você. Então o Senhor Jesus Cristo está trazendo para os nossos corações é o seguinte: não haja assim. Não haja desta maneira, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Ele está explicando. Não é bom as pessoas que traem pensar que elas estão se dando bem. Melhor lhe fora não haver nascido. E nós sabemos qual foi o fim de Judas Iscariotes. No livro de Atos, se não me engano, no capítulo 1 de Atos, vai dizer que Judas Iscariotes, ele traiu o Senhor Jesus Cristo, depois ele ganhou as 30 moedas de prata, depois se arrependeu, teve um remorso. O que Judas teve não foi arrependimento. Arrependimento é quando a pessoa se arrepende e deixa. Judas, ele teve um remorso. Assim como muitas pessoas têm hoje, ela faz algo de errado, depois se emociona e chora e diz, não vou fazer mais, eu não irei mais praticar esse tipo de coisa, mas depois torna a praticar, é porque ela não se arrependeu, ela teve apenas um remorso, entendeu? Arrependimento é sincero, arrependimento, ele dói na pessoa que fez o errado, ela sente profundamente no coração aquilo que fez, entendeu? Então Judas, ele teve um remorso, ele foi e jogou na porta se não me engano, do templo do sacerdote lá, as moedas de prata lá no pátio, né? As 30 moedas de prata, e depois Judas saiu para se enforcar.
Porque ele reconheceu que Jesus era inocente, que Jesus não merecia aquilo. E muitas vezes quando você ou qualquer pessoa faz algo contra alguém, se você é uma pessoa de bem, você vai entender que o que você fez foi errado. Você vai se arrepender. E você, quando se arrepender, você tem que ir até a pessoa e pedir perdão. O que existe também nos corações de muita gente hoje é a incredulidade, é a arrogância em tamanho, vamos dizer assim, numa grandiosidade que faz as coisas erradas e não tem a humildade de ir até a pessoa e pedir perdão. Judas queria. E eu acredito que se ele fosse, tenho plena convicção que Jesus iria perdoar. Mas o remorso nele foi tão grande que ele saiu para se enforcar. E diz no livro de Atos dos Apóstolos que ao ele tentar se enforcar, a corda, o galho quebra da árvore, que ele foi para uma árvore que ele está se enforcar, e dali, quando quebra o galho da árvore, ele cai e sobre um despenhadeiro, e seu corpo se despedaça em várias pedras. É tanto que fica à mostra as suas entranhas. Isso aconteceu por causa do pecado de traição de Judas Iscariotes. Isso quer dizer, amado, que a pessoa que vive na prática de ações erradas, traições, falsidades, o fim dela não é bom. Não é? O fim dessa pessoa não é agradável. Passando agora para o segundo ponto, que é a ceia do Senhor, algo que nós também demos uma palavra inicial, uma introdução na semana, hoje, na terça-feira aqui, nós iremos dar esse prosseguimento hoje. Diz assim: enquanto comiam, novamente falando sobre o momento que eles estavam alegres, comendo, não é? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Nós estamos vendo aqui a questão de Jesus estar instituindo a ceia do Senhor, que para algumas igrejas é Santa Ceia, para outros é Eucaristia. Aí tem a questão também da consubstanciação, transubstanciação, né? A substanciação, que é aquela linguagem que diz o seguinte: para algumas denominações, o pão que Jesus está falando aqui é um pão simples, um pão normal, né? E na hora da ceia, aquele pão, ele simboliza o corpo do Senhor Jesus. O pão não é o corpo. Para algumas denominações, aquele pão, na hora da ceia, se transforma no corpo do Senhor Jesus. E para outras denominações, o pão, ele é o corpo de Jesus. Entendeu? Não é uma questão figurada. Para eles, para algumas denominações, estou dizendo igrejas, teólogos, líderes evangélicos ou católicos, ou seja lá qual for a denominação, para uns o corpo passa a ser, o pão passa a ser o corpo do Senhor Jesus. Para outros, aquele pão transforma-se no corpo do Senhor Jesus. E para nós, entendemos que aquele pão ali na hora da ceia simboliza, não é o corpo, não se transforma no corpo, mas simboliza o corpo do Senhor Jesus, né? E aí Jesus, ele institui, ele pega o pão, né? É provável, a realidade é essa, que o pão não é o pão que nós temos hoje, que na igreja é partido assim, em pedacinhos, não, é um pão grande que ele pega um pedaço do pão e dá para os demais apóstolos comerem, né? Um pão grande, né? E ele diz: tomai isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele, né? Também nas igrejas hoje nós pegamos vários cálices e colocamos nas bandejas e damos a cada irmão um cálice na hora da ceia.
Mas no tempo de Jesus, ele pegou um cálice, apenas um cálice, ele tomou. E daquele cálice ele passou para os demais, para os 12. Todos eles beberam do mesmo cálice que o Senhor Jesus. Sabemos que hoje isso não é adequado. As pessoas temos que respeitar o pensamento, a ideia, a questão de higiene também de cada pessoa, né? Isso é normal. Então hoje nós temos cada um cálice, mas não é semelhante à ceia que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas não dizendo que nós estamos errados em fazer assim não, viu, amados? Cada tempo tem o seu tempo determinado por Deus, né? E a sua cultura também. Então Jesus pegou aquele cálice, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Versículo 24 fala assim, Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Né? Amados, por que Jesus, você pode ver algum outro texto, pode dizer assim, derramado em favor de todos. Né? E porque em João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando fala de todo, não é uma questão que nós precisamos ter uma profundidade quando falamos sobre isso. Mas quando fala todo, pode estar incluindo toda a humanidade, pode estar incluindo todo o mundo, todas as pessoas. Mas ele deixa bem explícito em João 3,16, para que todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Você tem fé nele? Você acredita nele? Você realmente já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você tem realmente confiança no Senhor Jesus Cristo? Você tem uma vida alicerçada na palavra de Deus? Alguma coisa lhe impede de você seguir, de você adorar, de você glorificar, de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Pois aqui está bem escrito, ó. Então lhe disse, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Quem são esses muitos? É todo aquele que crê, todo aquele que aceita, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Não é as pessoas que não dão a mínima importância, não são as pessoas que não têm um compromisso sério com o Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma. Versículo 25, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Algumas pessoas equivocadamente acham que a ceia foi apenas aquele dia que Jesus instituiu e que jamais nós podemos estar realizando a ceia hoje em dia. Porque Jesus disse que jamais, em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Quando Jesus está trazendo essa ideia que jamais irei beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei de novo no reino de Deus, ele está dizendo também, trazendo um paralelo, ele está usando uma figura de linguagem aqui, trazendo um paralelo em João capítulo 15, onde fala sobre a videira. Ele diz que ele é a videira e o seu pai é o agricultor. O que ele está querendo falar aqui é que a ceia com ele, vamos dizer assim, pessoalmente ali, presente, todos reunidos, só irá acontecer lá na glória. Mas que nós não possamos realizar a ceia com a presença dele aqui, espiritualmente falando, amado. Uma coisa é Jesus estar presente aqui e nós vermos ele com os nossos próprios olhos, como será lá na glória. Não é verdade?
Ele está dizendo, essa ceia que vocês estão participando agora comigo aqui, vocês só irão participar quando chegar lá no céu. Mas não que nós não podemos participar aqui na terra, entre os irmãos, pois a ceia do Senhor é um exemplo de comunhão. Quando eu estou com os meus irmãos na igreja, aqui está eu, minha esposa, minha filha, meu genro, nós estamos em comunhão. Estar em comunhão é estar em paz, estarmos reunidos, adorando, exaltando, engrandecendo ao Senhor. O outro exemplo também é o seguinte: igreja é um ambiente de tranquilidade, amados irmãos. É um ambiente de paz, é um ambiente de amor, é um ambiente de fraternidade. É um ambiente onde Deus, ele reina em nossos corações. Mas como é que Deus irá reinar dentro de uma igreja onde existe brigas, contendas, discussões, facções, porfias, partidos, litígios e outras coisas mais? Eu lhe digo com toda a convicção que igrejas onde existe esse tipo de coisas, como nós falamos aqui anteriormente, traição, um irmão traindo o outro, um irmão caluniando o outro, difamando o outro, mentindo com o nome do outro, falando mentiras, etc., agindo com falsidade, brigando com contendas, isso não é igreja não, amados. Isso não é igreja não, pois a igreja de Cristo é o corpo do Senhor Jesus, como está escrito no livro lá de Romanos, no livro de Coríntios também. Como é que você irá esfaquear o seu corpo? Como é que você irá maltratar o seu corpo? Como é que você irá ferir o seu corpo propositadamente? Só se você for uma pessoa muito perversa, que gosta de tortura ou de estar se martirizando. Mas isso também não é normal. Existem pessoas que agem assim, mas são pessoas doentias, né? Então nós precisamos analisar que ser igreja é quando nós amamos o nosso corpo. Se você gosta de andar arrumado, bem vestido, limpinho, perfumado, cuidar do seu corpo, da sua saúde, da mesma maneira você precisa entender que o corpo de Cristo é a igreja. E os irmãos são os membros desse corpo, os membros dessa igreja. Estão entendendo? Se eu machucar o meu irmão, eu estou machucando o meu corpo. Eu estou machucando o meu corpo, amado. Então nós precisamos analisar que esse corpo que nós estamos falando aqui, eu falei meu, mas esse corpo é o corpo de Cristo. Você não pode machucar, estar agindo com traição, com falsidade, com calúnias, com difamação, com mentiras. Você não pode ser uma pessoa dubitável, de duas faces. Você não pode ser uma pessoa insincera. Você não pode. Mas eu tenho as minhas falhas. Pelo amor de Deus, todo mundo é falho. Mas até quando nós iremos ficar dando esses tipos de desculpas para viver na prática dos erros? Até quando você não vai ter uma personalidade e uma vida de um cristão verdadeiro? Até quando? Até quando você vai estar envergonhando a palavra de Deus? Até quando você vai estar dentro de uma igreja e agindo de maneira completamente errada? Até quando? E com essa justificativa dizer, ninguém é perfeito. Pelo amor de Deus. Então, pelo fato de ninguém ser perfeito, eu vou sair por aí falando mal de você? Pelo fato de ninguém ser perfeito, eu vou sair por aí difamando as pessoas? Eu vou sair por aí caluniando as pessoas, traindo as pessoas? Vou sair por aí na prática dos erros, porque ninguém é perfeito? Pelo amor de Deus. Vamos ser coerentes, inteligentes, pessoas sábias, para entender que esses tipos de atitudes não condiz com a palavra do Senhor Jesus. E entendendo que nós lemos aqui qual foi, e eu dei uma explicação prévia e breve, qual foi o resultado da traição de Judas Iscariotes, a maneira que ele
padeceu, sofreu e pagou pelo seu erro. Não estou aqui lançando uma maldição nem praga para ninguém, mas é o que está escrito também no livro de Gálatas, capítulo 6. Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Como é que eu estou plantando somente o que não presta? Estou esperando colher coisas boas. Pelo amor de Deus. Nós precisamos termos atitudes de pessoas sensatas. Porque diz a palavra do Senhor que tudo que Deus fez foi bom. Deus lhe fez uma pessoa boa. Por mais que o mundo diga o contrário, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. No versículo 26, encerrando, diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Né? Amados irmãos, nós estamos analisando aqui uma questão também que quando nós retornarmos para a igreja, eu vou enfatizar essa questão lá na igreja. O povo judeu era um povo, até hoje continua sendo, os hebreus, os israelitas, um povo alegre. Um povo que tudo, amado, era motivo de festa, era motivo de alegria, era motivo de danças, era motivo de júbilo, era motivo de contentamento, era motivo deles festejarem. O povo judeu não é semelhante a nós hoje, não. Onde nós achamos que está na presença de Deus, você não pode cantar, você não pode bater palma, você não pode dançar, você não pode dar glória a Deus, você não pode dizer aleluia, você não pode louvar. Amados, pelo amor de Deus, o povo de Deus nunca foi assim. Os judeus, você conhecendo a história, os judeus sempre foi um povo alegre. E aqui, como eu falei inicialmente, demonstra o que? Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus não era, amado, triste não, pelo amor de Deus. Jesus não é igual muitas pessoas têm que dizer assim: eu vou à igreja, mas eu não gosto de bater palmas. Eu vou à igreja, mas eu não gosto que na igreja tenha guitarra. Eu não gosto que na igreja tenha contrabaixo. Eu não gosto que na igreja tenha bateria. Eu não gosto que na igreja tenha pandeiro. Amados, pelo amor de Deus, não queira fazer da igreja o seu gosto. Não é porque você não gosta que a igreja tem que ser da sua maneira. Pelo amor de Deus, amados. Tem gente, um exemplo. O fato de eu não saber dançar, não significa que os irmãos não possam se alegrar na presença do Senhor. Entendendo que é tudo com ordem e decência. Entendeu? Não significa que, um exemplo, que eu canto, gosto de hino do cantor cristão, que o hino eu tenho que cantar com tristeza e com amargura. Não. Tem que ser com alegria. Tem que ser com júbilo. Tem que ser, olha, de todo o coração. E se você for analisar a vida dos cristãos da igreja primitiva, você vai ver que eles sentiam esse regozijo em ser pessoas que serviam ao Senhor Jesus. Pois o nosso Redentor vive, amado. Davi dançou, Miriam dançou, o povo de Israel dançavam, cantavam. Jesus aqui está dizendo que cantou, e eu lhe digo com toda certeza, o cântico não tem que ser triste, a não ser que alguém morreu. Não é? Mas se há motivos, e eu tenho que ter alegria, porque eu estou vivo. Louvado seja Deus. Já é um motivo de alegria, de paz, de tranquilidade, de felicidade, de satisfação, de prazer, de regozijo, de júbilo em nossos corações. E nessa noite eu quero encerrar esse momento, amado, deixando essa palavra para o meu, primeiramente, e para o seu coração. Seja alegre. Seja uma pessoa do bem.
tenha motivos para louvar, adorar, glorificar e exaltar o Senhor. Porque, amado, quando nós chegarmos lá no céu, eu tenho certeza que não irei chegar chorando de tristeza, não. Eu posso até chegar chorando, mas será com uma felicidade tamanha que eu não tenho nem palavras para expressar o quanto é maravilhoso servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. É a maior alegria, amados. Eu aceitei o Senhor Jesus com 15 anos. Peço licença para falar um pouco de mim, mas eu tenho a maior tristeza da minha vida de não ter aceitado o Senhor Jesus Cristo com mais tempo. Não ter conhecido a palavra de Deus também em uma denominação séria que demonstrasse muito mais amor ao coração dos membros, das pessoas que serviam o Senhor. Mas eu louvo a Deus por isso. Que de uma forma ou de outra o Senhor me deu a possibilidade de estar conhecendo a sua palavra. E hoje eu posso dizer de todo o meu coração, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você não sabe o que está perdendo. Você está perdendo muita coisa. E eu lhe digo com toda a convicção e certeza do meu coração. Nisso eu tenho convicção. Você que não aceitou ainda o Senhor Jesus, você um dia irá se arrepender de não ter aceitado. Porque a melhor coisa que um ser humano tem a ganhar neste mundo não está descrito na Mega Sena, no dinheiro, nas riquezas, nos bens materiais, mas está na cruz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo, razão e circunstância, eu quero deixar nesta noite esta palavra no seu coração. Que Deus esteja lhe abençoando poderosamente. Que o Senhor esteja derramando o poder dele, a graça, a misericórdia dele sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha esposa estará agora dando os recados aqui e fazendo uma oração final, e eu voltarei com a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né, irmã Tatá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa essa palavra, eu creio que alcançou os seus corações, e mais pessoas vão ser alcançadas, assim que você também compartilhar logo mais, depois dessa live com seus amigos, para que o Senhor possa também estar abençoando outras pessoas no nome de Jesus Cristo. Está conosco também a nossa querida Rosa Andrade, Deus abençoe, viu, minha amada? Dora Mendes, Deus abençoe. Lúcia Cruzado, irmã Tatá Araújo, Deus abençoe. Também a Nanda Galvão aí de Bahia, Deus abençoe, viu, minha amada? Muita saudade de você. Espero um dia a gente poder nos encontrarmos novamente, em nome de Jesus. A irmã Josélia França, Deus abençoe poderosamente. E os demais irmãos também, Hernandes Silva, meu cunhado, eu estava prestando atenção, viu, meu cunhado? Só estava interagindo um pouco com os amados irmãos, mas eu estou ligada aqui na palavra, viu? Louvado seja Deus. Dona Menezes, já falei, e também o nosso irmão, esqueci o nome do irmão agora, meu Deus. Irmão Manuel, que Deus abençoe também, viu? Maria Carolina, você, querida, é importante para Jesus, viu? Para todos nós. Sentimos imenso prazer também de estar com você, compartilhando essa mensagem do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Edilson Santos, Deus abençoe também. A irmã Ana Lúcia, Deus abençoe todos vocês que esteve conosco nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando as suas vidas poderosamente no nome de Jesus Cristo, viu? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Deus que Ele continue nos abençoando no nome de Jesus. Curve sua cabeça aí, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nessa noite, meu Deus, nós queremos render graças a Ti, ó Deus.
te adorar na beleza da sua santidade, porque o Senhor é santo, ó Deus, o Senhor é maravilhoso, é magnífico, o Senhor é o nosso Salvador. Damos graças a Ti, ó Deus, pelo Teu imenso amor, pelo Teu cuidado, ó Deus, pelo Teu carinho. Meu Deus, o Senhor está nos sustentando a cada dia, meu Pai, está nos fortalecendo. É o Senhor que não nos deixa, meu Pai, a gente cair. É o Senhor, meu Pai, que não deixa, meu Pai, a gente enfraquecer, ó Deus. É o Senhor que nos sustenta, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa ir ao encontro, meu Deus, de cada irmão, de cada pessoa, meu Pai, que esteve conosco também nessa live, que vão ainda assistir, meu Deus, também assim como Lúcia Sampaio, vai abençoando ela, a sua família também, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, vai curando os enfermos, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor, o Teu nome, Jesus, é que faz milagres, e que tudo seja conforme a Tua vontade. Sabemos que nada saiu do controle do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, vai abençoando, vai curando, vai transformando, vai convertendo os corações, ó Pai, de cada pessoa, em nome de Jesus. Abençoando também as suas famílias, ó Pai. Abençoando essa esposa, esse esposo, seus filhos, ó Deus. Entrando com a sua providência na vida, meu Pai, dessas pessoas. Também oramos para que o Senhor abra porta de emprego, meu Pai, dê sustentabilidade a essas pessoas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoando também o poder público, ó Deus, que possa também estar olhando, meu Pai, para a necessidade do nosso povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós possamos dar o nosso melhor, que cada um de nós possamos, ó Deus, olhar para o próximo, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, meu Deus, nossos amados irmãos em Cristo, meu Pai, da Igreja Batista Betel, de todas as igrejas aqui da nossa cidade. Abençoa as lideranças, os obreiros, os seus membros, ó Deus, que possamos estar em união, meu Pai, na sua fé, no seu Espírito, meu Pai, adorando ao Senhor, buscando do Senhor, meu Pai, a nossa vitória, buscando no Senhor a solução, ó Deus. Graças te damos por esse momento, Senhor. Pelo Senhor estar usando o Teu servo, ó Deus, para falar aos nossos corações. Porque a palavra, Jesus, quando nós ouvimos, a palavra nos converte, ó Deus, nos adverte, nos ensina, meu Pai, nos admoesta, nos molda. É a Tua palavra, Senhor. Então que nessa noite, ó Deus, possamos refletir, ó Deus, na Tua santa e gloriosa palavra. Abençoa a todos, meu Pai, a nossa família, nos dá uma noite na Tua presença e que amanhã, meu Deus, possamos, essa noite, dormirmos e acordar amanhã, Jesus, dizer que o Senhor nos sustentou. Quero tão somente agradecer ao Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. Mas nós chegamos ao final desse culto. Né? Que Deus te abençoe na sua vida poderosamente. A todos vocês que participaram conosco. Nós estaremos baixando esse culto online. E estarei enviando para cada um de vocês pelo endereço do YouTube. E eu peço a vocês que estejam indo lá, né, se inscrevendo, dando seu like também e compartilhando com outras pessoas para que a palavra de Deus chegue ao coração de muitas outras pessoas. Faça a obra do Senhor desta maneira, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Domingo pela manhã nós estaremos retornando às 8 horas com a Escola Bíblica Dominical. Faça-se presente. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para você e para a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que assim seja, a graça do Senhor Jesus, que assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo, e todos podem dizer amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, louvado glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até domingo.